A paz do Senhor a todos. Quem está falando é o pastor Misael Figueiredo. Nós vamos dar início agora ao primeiro bate-papo missionário aqui da nossa Secretaria de Evangelismo e Missões Novas de Grande Alegria. Secretaria que pertence à primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em Austin, Rio de Janeiro, aqui no nosso amado e querido Brasil. Estamos aqui com a presença de ilustres irmãos, missionários, obreiros, que têm trabalhado na obra do Senhor. E nesse primeiro bate-papo, a gente vai falar um pouquinho aqui da história da nossa Secretaria de Missões, do seu início, da nossa história. Vamos conhecer um pouquinho aqui da trajetória desses obreiras que estão aqui, que têm trabalhado na obra do Senhor. E depois a gente vai falar um pouquinho também desse contexto dos dias atuais que nós estamos atravessando aí com o problema da crise, da pandemia, ok? Eu quero apresentar aqui o diretor executivo da nossa Secretaria de Missões, evangelista William Giovanni. Pode dar os seus cumprimentos. Olá, a paz para todos. É um prazer poder participar desse bate-papo missionário. Com certeza será um momento de muito enriquecimento para a gente, tendo em vista que temos muitas pessoas aqui capacitadas para trazer para a gente algumas experiências na obra missionária. Temos também aqui a presença da missionária Silvia Batista, uma missionária que está no campo já há muitos anos, missionária da nossa igreja. Seja bem-vinda, missionária Silvia. A paz do Senhor para todos. Estou muito feliz também por estar aqui nessa oportunidade, podendo fazer parte desse primeiro bate-papo sobre missões. Eu faço parte da Seminogal, aqui da nossa igreja matriz, e tenho algumas experiências que espero poder compartilhar com os irmãos. Toda a nossa trajetória, né, eu creio que vai ser de bênção. E eu quero, assim, dizer, né, para todos que é um prazer, um privilégio poder estar aqui no meio, né, de pessoas também muito ilustres, pessoas que são abençoadas por Deus e que com certeza também têm um testemunho glorioso, né, daquilo que Deus tem feito acerca de missões nas nossas vidas. Amém? Amém. Muito feliz de estar recebendo a missionária Silvia. Agora temos aqui também a missionária Simone Areia. Seja bem-vinda. Amém. Olá, paz do Senhor para todos, e para mim também é uma alegria poder estar aqui nesse primeiro bate-papo missionário, onde nós vamos estar falando sobre um pouco daquilo que Deus tem nos permitido fazer na obra missionária, e é um prazer estar com todos vocês aqui. Sou membro desta igreja, Primeira Assembleia de Deus em Austin, e pertenço à Secretaria de Missões, que para mim é um privilégio estar com pessoas tão queridas, fazendo uma obra tão linda. Temos também aqui a presença do evangelista Esmeraldo Filho. Ele é o vice-diretor da Seminogal, da Secretaria de Evangelismo e Missões, que Novas de Grandes Alegria. Seja bem-vindo. Olá, a paz do Senhor para todos. É um prazer. Quero também, nesse momento, cumprimentar aos meus amigos debatedores e dizer que é uma honra poder estar aqui junto com vocês para passarmos esse momento maravilhoso, falando um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas acerca da obra missionária e o quanto a nossa igreja tem trabalhado no campo missionário. Bom, a missionária Silvia é uma missionária que pertence à nossa igreja e pertence à Secretaria de Missões. A missionária Simone Areia, também membro da nossa igreja, pertence à Secretaria de Missões. Ela também trabalha na diretoria da Secretaria de Missões. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da nossa trajetória da nossa igreja, para que vocês tenham um pouquinho de conhecimento da nossa igreja. Nós somos membros da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus, aqui em Austin, igreja presidida pelo pastor José Augusto Nunes, igreja esta que ela existe desde 1934. Esse ano essa igreja completará 86 anos. E na sua trajetória desses 86 anos, essa igreja sempre foi uma igreja envolvida com a obra missionária. Ela sempre trabalhou com missões, ela sempre teve uma visão evangelística.
Essa igreja, na década de 1960, ela enviou missionários, abriu igrejas em outros lugares, outros estados, em outros países, na década de 1970 também, e em 1996 foi organizado oficialmente a Secretaria de Missões da nossa igreja. Na época ela era chamada de Associação Missionária Paz, AMEPaz, depois passou a ser chamada de Aminogal, Associação Missionária Novas de Grandes Alegria, e atualmente ela é chamada de Secretaria de Evangelismo e Missões Novas de Grandes Alegria. Ao longo desses cerca de 24 anos que a Secretaria de Missões ela tem existido, ela já enviou missionários, ela recebeu missionários, ela tem adotado inúmeros projetos de missões, ela tem trabalhado também um trabalho social voltado para o amparo social de famílias carentes, não apenas aqui da nossa igreja. E uma característica especial que esta Secretaria de Missões tem é que ela, mesmo sendo uma Secretaria de Missões da igreja, pertencendo à nossa igreja, ela não se limita a atender apenas membros da nossa igreja ou as nossas congregações. Por quê? Porque nós temos uma visão interdenominacional, uma visão que é levar a Cristo em primeiro lugar a todas as nações e ajudar as pessoas sem nenhuma distinção, independente de qualquer religião que ela pertença. Bom, esta secretaria, então, ela tem ajudado muitos trabalhos, muitos projetos, recebido parcerias, feito parcerias, ajudado a muitos, ao longo de todo esse tempo e essa trajetória. Eu queria, então, agora, nesse momento, dirigir aqui a palavra ao diretor executivo da Seminogal, evangelista William, e pedir que ele fale desse momento agora, como é que está a Secretaria de Missões, os seus projetos, quais são aí os desafios que tem pela frente. Fale um pouquinho para a gente. Amém. O trabalho missionário, na verdade, ele sempre foi e sempre será um grande desafio para todas as igrejas. Então, a cada situação que se apresenta, a gente precisa utilizar a estratégia. E um método muito bom e importante que a gente utiliza para ampliar o nosso conhecimento e trazer para a gente uma estratégia acerca do que fazer em prol de missões é a oração. A gente se reúne, a gente está sempre em contato, pedindo oração para que Deus possa assim nos esclarecer acerca daquilo que tem que ser feito em prol da obra missionária. Como o pastor Misael falou com muita propriedade, a nossa igreja tem uma característica muito boa, que a nossa visão ela não é uma visão denominacional, ela é interdenominacional. Com isso a gente consegue abranger alcançar vários trabalhos, avançar no critério missionário, enfim, dando assim uma visibilidade, um suporte a várias outras denominações e outras instituições que não é ligada à nossa Seminogal. Isso proporciona para a gente algo de bom, porque através dos trabalhos que a gente realiza, dando suporte a outras instituições, ONGs, igrejas, faz com que a gente aprenda um pouco mais acerca da necessidade de outros projetos. Tendo em vista a gente conseguir enxergar a necessidade de outros projetos, automaticamente abre-se um leque, fazendo com que a gente consiga administrar melhor a obra de Deus. Por exemplo, temos vários projetos que a gente apoia dentro do Brasil, fora do Brasil, porém fomos acometidos agora dessa pandemia, onde a gente não tinha, na nossa ótica, a gente não tinha como trazer algo para as pessoas, mas a gente foi orientada pelo Espírito Santo de Deus, a gente está sempre se reunindo, conversando, e a gente atendeu um público diferenciado, que trouxe para a gente assim, uma experiência muito forte, que é atender a população dentro de Auschwitz e até mesmo fora de Auschwitz. População essa que são trabalhadoras, que trabalham seus trabalhos informais, autônomos, onde a gente
pôde assistir, levando alimentos, dando suporte para essas famílias, onde elas foram alcançadas, atendendo a demanda física, né, levando alimentos, e também uma demanda espiritual, porque o nosso foco principal é a evangelização. Com isso, automaticamente a gente vai ampliando. Uma coisa vai puxando a outra, então a gente, através desses trabalhos, a gente está conseguindo alcançar alguns abrigos, a gente está conseguindo alcançar algumas pessoas carentes no meio da rua, a gente está conseguindo alcançar outras ONGs que a gente não conhecia, em outrora a gente não conhecia, a gente passou a conhecer através dessa pandemia. Então, eu acredito que nesse momento de pandemia, abriu-se um leque muito forte para que a gente pudesse alcançar ou conhecer outras instituições, trazendo também para a gente um ensinamento muito bom acerca de outros trabalhos no campo missionário. E como é que tem sido essa parceria de vocês, da Secretaria de Missões, com outras instituições? Como é que é esse nível de parceria? É temporário? É uma ideia de fazer um trabalho permanente? Como é que é feito esse trabalho? Então, nós trabalhamos com muita transparência quando se fala em parceria, adoção de missionário. A gente trabalha com muita transparência, até porque tudo que a gente faz, a gente relata. A gente faz um relatório de tudo aquilo que a gente faz, que a gente realiza, tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai, a gente disponibiliza isso para que todos vejam. Então, quando a gente vai alcançar algum parceiro, a gente procura saber a fundamentação dessa instituição, dessa ONG, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto, de uma forma muito sólida, para que a gente não possa errar. Lembrando que, às vezes, alguns tempos passados, a gente teve algumas deficiências nesse sentido. Então, para a gente não repetir isso, a gente procura saber a fundamentação do projeto, e a gente não abre mão de abençoar qualquer que seja o projeto, tendo em vista o mesmo mostrando para a gente ou trazendo para a gente uma transparência também dos trabalhos realizados por eles. Ok, obrigado por essa palavra esclarecedora. Tenho certeza aí que aqueles que estão nos acompanhando, esse bate-papo missionário, está aprendendo um pouco mais, conhecendo a nossa Secretaria de Missões. E no final, vocês vão poder aí, nós vamos deixar aqui os endereços das redes sociais, que você vai poder acompanhar a nossa igreja e a nossa Secretaria de Missões, entrando em contato. Eu tenho certeza que vai ser muito bom aqueles que nos assistem conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos pela rede social. Missionária Silvia, você já está no campo missionário aí há algumas décadas, já viajou aí para vários lugares. Conta um pouquinho aí dessa sua experiência, desse seu chamado e por onde você já foi, os lugares por onde você passou. Fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória missionária, para as pessoas poderem acompanhar e te conhecer. Bem, a minha trajetória missionária é bem marcante, né? Eu vim para essa igreja e comecei a me relacionar com os irmãos através do trabalho que eu realizava, que era o discipulado, né? Trabalho que eu amava e amo, porque mesmo como missionária, principalmente no campo que eu mais faço é discipular. Então eu não deixei de ser uma discipuladora, né? E fui me envolvendo com a obra de Deus, através dos evangelismos, né, que nós tínhamos com a juventude e tal, e a gente muito, né, envolvido com a igreja, com a obra, sendo despertada pelo Espírito Santo, os pastores, né, vendo o nosso envolvimento. Quer dizer, cada vez mais a gente se envolvia e, de repente, eu, né, particularmente, comecei a conhecer um pouco da obra missionária através da nossa, que na época não era assim Minogal, né? Era bem no início, porque eu sou bem mesmo lá do início. Fiz parte assim de bastante áreas na igreja, me envolvendo com jovens, adolescente. Acho que na igreja eu fiz de tudo, eu fiz um pouco. Acho que eu fui secretária, passei pelas áreas da igreja, né?
que todo missionário, eu creio que precisa. Começa aqui, começa na igreja, né? Na igreja local. E eu trabalhava e, de repente, eu comecei a me envolver e Deus falou que tinha uma obra comigo, na obra missionária. Eu não entendia, porque eu era bem nova convertida ainda. E, de repente, comecei a me envolver e fui parar na secretaria para trabalhar dentro da Secretaria de Missões, né? E ali eu comecei a me entregar e foi uma coisa muito linda que nem eu esperava que fosse acontecer, que fosse desse jeito. E, de repente, eu estava me apresentando para fazer a obra, né? E aí começamos ali a conhecer um pouco sobre missões e foi assim, algo muito profundo, porque eu me entreguei a minha vida sem saber o que eu estava fazendo, mas eu me entreguei, né? E a coisa foi acontecendo. E dali eu, né, como eu vou fazer? Comecei a estudar, me aprofundar, me interessar, e o pastor na época era o pastor Vicente, né, o pastor, nosso amado, saudoso pastor Vicente, e nós tínhamos uma congregação em Brasília, e eu me disponibilizei. Ele falou: já você quer ser missionário? Então, né, prepara um trabalho com as crianças, que lá em Brasília a gente tem uma obra lá, e eu fiz alguns estágios, né? Hoje a coisa está mais modernizada, mas eu venho de uma época que a gente tinha que passar por um estágio. A gente não era logo, né, lançado no campo missionário, porque hoje tem muitas missões modernas hoje, é bem abrangente. Por quê? Porque se foca muito nas viagens missionárias. Então, às vezes, né, a pessoa vai para uma viagem e já quer chegar na igreja se sentindo o missionário, mas a coisa, na realidade, não é assim. Então, eu fui ali me envolvendo, me apresentando, Deus foi fazendo a obra, né, na minha vida. E teve os estágios, como eu falei. O primeiro que eu fui foi, né, que a gente... não vou falar a ordem, porque às vezes a minha mente... Mas eu sei que eu fui para Brasília, para o estágio, depois eu fui para o Mato Grosso do Sul também, né, onde a nossa saudosa, né, missionária Mônica Teixeira fazia parte de um trabalho lindo com os indígenas da tribo Kaiowá-Guarani, e eu, sem saber o que eu estava fazendo, né? Eu quero também fazer missões. Então, entramos em contato. Na época, eu não sei se era, acho que era o pastor, você já estava também, né? Na época da Mônica, era o William, mas, né, nós estávamos ali todos, e aquele envolvimento, e contato daqui, contato dali. Fui também para passar 6 meses com a Mônica, mas a gente ficou 2 meses, né? Fui para Bolívia também, com a missionária Ruth, na época também, né? Também um estágio, e passamos também 2 meses também, lá na creche, lá em Cochabamba, creche Pequeno Moisés, não me esqueço das minhas experiências, e até Deus chegar onde Deus queria, né? E quando chegou, eu tive assim, porque a minha experiência transcultural, porque a minha experiência é mais missões mesmo, né, como missionária. Então, assim, a minha experiência lá em Cochabamba, na Bolívia, eu tive um pouquinho assim, aquele choque cultural que nós não estamos acostumados. Então, passei por muitas fases ali, experiência, e até pensei que não era para mim a coisa, né? Mas Deus foi me moldando. Não, o chamado é contigo, é com você, né? E Deus foi me preparando, até que eu também cheguei aonde eu estou hoje, que eu atualmente eu estou mais centrada no estado de Minas Gerais, no município de Santana de Cataguases, onde eu também tive uma experiência de 1 ano, só que quando eu fui para Santana, aí eu já fui para ficar, para uma experiência mais longa, né? Para uma experiência ali mesmo, já, né, já saí daqui já credenciada pela Sename, né? Porque é muito importante. Sename é um órgão, assim,
das Assembleias de Deus muito importantes. Eu estudei, tive o privilégio de estudar por correspondência, né? E foi assim um privilégio, e Deus me deu essa oportunidade, e assim foi. E hoje, atualmente, eu amo missões. E assim, meu trabalho realmente é mais no campo missionário, atualmente, né? Então, quando eu estou, meu período que eu venho para casa é mais assim para a gente, até para a gente dar uma descansada da mente, porque ficar 2 meses num local, convivendo com o povo, às vezes, não é muito fácil, né? E eu já estou nessa lida aí já há alguns anos, né? Então, tem sido muito bom, muito importante, né, para mim. Ok, obrigado aí por essas informações, né? Vi a trajetória que a missionária Silvia teve, né? E tem até hoje, ao longo aí de muitos anos, uma experiência com os índios, experiência na Bolívia, experiência aqui com novos convertidos, que bom. E hoje está lá em Santana de Cataguases. Deus te abençoe, Silvia. Missionária Simone Areia, como é que é essa sua trajetória de missões? Como é que começou? Como é que é esse período aí que você também já está há longos anos na obra do Senhor? Por onde você tem passado? Como é que é? Conta um pouquinho da sua história aí, para a gente poder ser edificado também. Amém. A minha história de missões, ela começou na nossa Jerusalém. Começou em casa, começou com a família. Eu tive uma mentora desde pequena, que eu sempre falo sobre ela, que é a minha saudosa avó, que eu cresci um bom tempo com ela e aprendendo com ela o que é a generosidade, o que é o amor ao próximo. E assim eu fui crescendo, vendo essa mulher de Deus ajudando pessoas no bairro, com todo o amor, com todo o carinho, e eu senti assim um prazer muito grande em poder fazer aquilo com ela. E eu fui crescendo, pastor, todos que estão nos ouvindo, com esse amor pelo próximo. E o Senhor tem, no longo dos anos, me dado muita experiência no campo missionário. Trabalhei muito com os jovens, nas igrejas. Deus me deu a oportunidade de trabalhar com mulheres até hoje, com um grupo de mulheres em intercessão. Amo a oração, porque aprendi desde cedo também sobre oração. E a chamada missionária chegou na minha vida e foi assim, passando para bairros. Depois eu fui para estados no Brasil e chegamos às nações. Hoje Deus tem nos dado a oportunidade de estar fazendo trabalho missionário com a evangelização infantil, também o trabalho social, que nós temos trabalhado muito com as famílias. E a minha casa hoje se tornou uma base missionária, ali onde nós, aqui em Ausch, nós atendemos muitas famílias, pessoas têm vindo até nós, precisando de um abraço, precisando de um acolhimento, de um alimento, e ali a gente tem feito isso. E hoje eu tenho uma grata satisfação em poder fazer parte da equipe da diretoria da Seminogal Missões, que alguns anos já temos estado aí trabalhando juntos, fazendo essa obra, fazendo obras assim em viagens missionárias, com trabalhos evangelísticos, e Deus me chamou também, como eu falei, para as nações. E assim eu tive a oportunidade também de estar indo para o Paraguai, conheci a saudosa Mônica, como a nossa querida missionária Silvia falou, tive o privilégio de estar trabalhando com os nossos irmãos indígenas. Para mim foi uma experiência e tem sido uma experiência muito linda. Também na Bolívia, tivemos um trabalho lá, também na Bolívia, e foi muito lindo. Deus nos apresentou a África, que eu amo, Angola, Guiné-Bissau, e no longo de alguns anos nós temos feito esse trabalho. E assim, irmãos, eu quero dizer para você que missões é algo que está no coração de Deus. Deus chamou a igreja para isso. É prioridade, porque são almas. E o amor de Deus, ele é revelado na prática, na obra missionária. Eu amo trabalhar com as crianças. Missões Kids em Ação é um projeto que Deus colocou no meu coração e tem alcançado os corações de muitas pessoas. Nós temos ido às comunidades aqui do Rio de Janeiro, temos ido aos estados com Missões Kids em Ação, e a gente não faz missões sozinha.
assim, muitas pessoas têm se envolvido com essa obra. E para mim, pastor, irmãos, é um privilégio muito grande poder fazer a obra da evangelização. Ok, que lindo a gente ver aqui mais uma trajetória da vida da missionária Simone Areia, seu chamado, né? Começou bem desde nova, e aí, ó, aprendeu com a avó, né? Começou a aprender a amar a Deus e a servir a Deus, já com a sua avó, e fazendo esse trabalho aí, indo a tantos lugares, trabalho missionário, como ela citou aqui, Angola, Guiné-Bissau, aqui dentro do Brasil, né, com a saudosa missionária Mônica Teixeira, que foi uma mulher desbravadora, trabalhando, hoje está com o Senhor, mas uma grande guerreira. Mas Deus tem deixado outras aqui ainda, né, na terra, que estão aí nesta labuta, trabalhando aí, para vocês verem como é tão bom ouvir essas experiências dessas missionárias, né, que tem uma larga experiência na obra missionária. Evangelista Esmeraldo, você que tem trabalhado aqui na Secretaria de Missões e Evangelismo, que está envolvido também na obra do Senhor ao longo de toda a sua vida. Fala um pouco aí, conta pra gente a sua trajetória, como é que você chegou na Secretaria de Missões, como é que tem esse amor aí, vocês hoje estão fazendo um trabalho lindo, social, indo em todos os dias, ajudando famílias, pessoas, como é que foi isso aí, esse seu chamado? Fala pra gente um pouquinho aí. Bem, toda a minha trajetória de vida cristã está baseada aqui na Primeira IADA, né? Desde meu nascimento, minha família toda são daqui. E o meu envolvimento com a obra missionária se deu a partir ainda de quando era a antiga Aminogal, né? Sempre fiz parte de forma indireta, ajudando na Secretaria de Missões nos eventos, na parte de sonorização, toda a parte de áudio, que é a área onde Deus me proporcionou especialização e é onde eu atuo atualmente profissionalmente. E dentro dessa minha área eu procuro estar ajudando hoje a Seminogal e hoje de forma direta, fazendo parte da diretoria como vice-diretor. É um prazer para mim podendo estar mais perto dos irmãos, mas a minha trajetória junto a missões aqui no nosso campo já vem desde lá de trás, como assim a irmã Silvia falou, muitos anos, acho que desde o ano 2000, que quando nós começamos a elaborar as nossas conferências missionárias, sempre fiz parte, ajudando, como falei, na parte de sonorização, e diversas cruzadas, ar livre, que nós temos realizado, não só aqui no nosso estado, no nosso município, mas também Deus já me proporcionou estar viajando para o estado de Minas, juntamente com a equipe da Seminogal, realizando vários trabalhos em várias cidades em Minas, pregando o Evangelho de Cristo, e através daquilo, do dom que Ele me deu, porque o Senhor, Ele deu dom a cada um de nós, e nós devemos trabalhar com aquilo que Deus colocou em nossas mãos e fazer o melhor. E o meu objetivo é sempre estar fazendo o melhor. Tanto é que dentro desta área de sonorização, quando me despertou no coração o desejo de estar ajudando os irmãos e o convite também de estar sempre ajudando os irmãos, me despertou para poder adquirir mais conhecimento. Como a nossa missionária Silvia bem falou na sua fala aqui, quando Deus a chamou, despertou nela o desejo de conhecer mais sobre missões, de saber como fazer melhor missões. Então, da mesma forma, dentro da minha área, eu procuro estar a cada dia aprendendo mais e poder saber como eu posso, dentro daquilo que o Senhor me proporcionou como profissão, ajudar a obra missionária, que é a propagação do Evangelho. E o sonho maior que eu tenho é a gente poder ter uma boa equipe de som para poder chegarmos às localidades, montar o nosso equipamento e fazermos o alívio e pregar o Evangelho de Cristo, que é o que tem ardido em nossos corações, e sei que arde nos corações dos nossos irmãos. Tenho um grande exemplo no Senhor mesmo, na sua pessoa, da dedicação que o Senhor tem para a obra missionária, e isso muito nos desperta a cada dia querermos fazermos mais e fazermos melhor para o nosso Deus. E o meu envolvimento na obra missionária é esse, já de muito tempo, e agora de forma direta. Agradeço o convite do evangelista William para estar fazendo parte dessa equipe, né, que é uma equipe abençoada. Deus tem abençoado a cada um aí, colocado pessoas certas nos lugares certos. E nós pretendemos avançar mais dentro da área missionária através daquilo que o Senhor nos proporcionou fazer. Ok, então vocês que estão acompanhando, podem perceber que temos aqui
irmãos que com a vasta experiência, primeiro de vida cristã, de evangelho, conversão, vida com Deus, né, aprendizado, e pessoas que têm, todos eles aqui, cada um de nós, se dedicado, se entregado à obra do Senhor. Isso é muito bom e esperamos que você que está nos assistindo, quem sabe você está com dúvida no seu chamado, no ministério, na vocação de Deus, e que você possa se inspirar nas palavras desses irmãos aqui e se entregar à obra do Senhor, porque Deus tem um chamado na vida de cada um. Meus queridos, Jesus disse em Mateus 28, 20, assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse que estaria conosco todos os dias, que não nos desampararia em momento algum. E nós estamos nesse momento agora, de alguns dias e meses, atravessando uma crise que é mundial na área de saúde por causa da pandemia. Será que Jesus nos abandonou? Será que Deus se ausentou? Ou Ele está bem próximo de nós? Claro que todos nós que servimos a Deus cremos que Ele está presente, porque Jesus prometeu: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Evangelista William, como é que você vê, diante desse quadro todo, né, tivemos que cancelar aí, as igrejas cancelar cultos, atividades, eventos, a Secretaria de Missões mesmo, né, deve ter cancelado aí inúmeros compromissos. Eles têm uma agenda aí de 1º de janeiro a 31 de dezembro, lotada todos os dias, muitos compromissos, mas tiveram que ser cancelados ou pelo menos adiados. Como é que você vê nesse período aí de crise, desse momento que estamos atravessando, que é um momento inovador, a igreja? Como é que a igreja tem se comportado? Ela está com medo, retraída, ou está atuante ainda? Como é que você vê isso? Então, na verdade, a igreja, eu sempre tenho dito isso, a igreja no seu papel como igreja, ela nunca parou e nunca irá parar. O que a gente precisa perceber em um momento como esse, crises semelhantes a essa, claro, de repente não nessa proporção, a gente sempre enfrentou crises, mas a igreja precisa perceber que é no momento de crise que Deus abre as portas para a gente avançar acerca da obra dele. É um momento desse que a gente tem a oportunidade de alcançar muitas pessoas. Por quê? Quando a gente olha para a terra, a gente olha para a criação de Deus, para o ser humano, a gente vê que eles estão preocupados, estão atônitos, estão batendo cabeça, desesperançosos em meio a essa pandemia. Só que para quem tem a mente de Cristo, uma igreja sólida, uma igreja que tem uma visão de reino, uma igreja estruturada, com certeza ela percebe que essa ação, ela pode até ter as mãos do homem, mas com certeza tem a permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Tudo que acontece é permissão de Deus, porque Deus é soberano. Qual deveria ser o papel de toda a igreja nesse momento? É criar oportunidades para alcançar essas pessoas que estão sedentas, que estão com medo, que estão atônitas. Então, para que isso aconteça, a gente tem que aproveitar esse momento que abriu-se também um leque para que as redes sociais viessem ter mais visibilidade de muitas pessoas, ou seja, milhares de pessoas. Eu até citei uma certa feita em uma igreja, falei sobre isso, que a gente está tendo a oportunidade de entrar em vários países, alcançar várias pessoas. Como? Pessoas que não se dedicava ou melhor, não tinha muita habilidade em rede social, que hoje está tendo a oportunidade de ter acesso à rede social. E a igreja tem um papel muito importante nisso, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente utiliza a rede social para a gente como um mecanismo de pregação do evangelho, um evangelho, claro, que um evangelho genuíno, um evangelho cristocêntrico, a gente apresenta Cristo em meio a essa pandemia a milhares de pessoas que estão desesperançosas, com certeza surtirá muito efeito. Em contrapartida, melhor dizendo,
a gente pode aproveitar também esse momento de crise e assistir as pessoas que estão próximo da gente. Como? Dando... como eu disse antes, dando de comer quem tem fome, vestindo quem está nu, visitando quem está preso, abraçar quem precisa de um abraço, chorar com aqueles que estão chorando, assistir essas pessoas. É uma demanda muito grande que a gente está vendo aí de pessoas carentes. E o nosso papel como igreja não seria outro senão esse, dar total suporte e apoio a essas pessoas. Ok, por essas palavras, esses esclarecimentos. Missionária Silvia, você que trabalha num bairro, numa cidade mais de interior, como você falou aqui anteriormente, como é que está sendo para o missionário que faz um trabalho distante, tem que vir para casa, nesse período aí a gente está tendo uma limitação de condução, e como é que é esse contato para lá nesse momento agora? Você está conseguindo ir, não está? Está distante? E isso prejudicou a obra missionária, num trabalho tão longe daqui da sua redondeza, até porque não tem tantas igrejas e meios de comunicações como temos aqui. Como é que tem sido feito esse trabalho lá? Bem, né? Para mim, assim, Deus tem sido maravilhoso, porque eu costumo dizer que, para mim, Deus, o WhatsApp, Facebook, os meios, né, de comunicação que nós estamos tendo é bênção, porque eu estou tendo a oportunidade de estar falando com pessoas através do WhatsApp, né, enviando mensagem, recebendo pedido de oração, porque eu estava em Santana, eu estava na missão, e quando de repente começou tudo isso, né, depois do carnaval, a gente já estava ouvindo falar sobre esse vírus, né, que é o Covid-19, mas o Brasil, nós estávamos, né, como se tivéssemos fora disso, né? Estava acontecendo lá na China, e de repente todo mundo, né, e Deus só usando os meios, né, que Ele tem, que é a palavra em profecia, e tal, e aquilo tudo, e de repente lá, eu estou lá, já estava lá um tempinho, e de repente eu me vejo na hora de voltar para casa, né, porque eu vou lá, faço a obra e volto em casa para a igreja, né, para cá, que a minha igreja é aqui em Austin, Nova Iguaçu, aqui na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus, aqui em Austin, a IEDA, né? Às vezes assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque a gente, né, agora que começou a falar IEDA, né, e tal. Mas, e aí eu, de repente, lá, alguém falou, você não vai conseguir voltar para sua casa? Eu falei, bem, quando eu vou para a missão, eu peço permissão. Se Deus abrir a porta, eu vou. E para voltar também sempre foi. Então, o tempo é de Deus. Se for para me ficar, sem problema. Deus vai garantir a minha estadia aqui. Agora, se for para mim ir para casa, para a minha igreja local, eu vou retornar. E foi assim, algo, não vou demorar, né, porque a gente fala bastante, mas estou correndo aqui para não atrapalhar, a gente não se embaraçar. Mas quando eu estava lá, eu sempre peço sinais a Deus para fazer as coisas. E eu fui lá na cidade, começou aquele movimento, vai fechar tudo, e todo mundo apavorado. Então eu fui procurar uma máscara, porque para viajar eu tinha que ter a máscara, pelo menos, e o álcool em gel, né, para entrar no ônibus, para voltar para casa. E tinha acabado tudo, não tinha nada lá em Santana, né, assim, em termos. Acabou as máscaras, acabou o álcool gel, e eu fui procurar, e alguém falou para mim, né, e eu falando, poxa, o noticiário está aí que a gente, para viajar, tem que pelo menos ter a máscara, e acabou tudo. Alguém falou assim, você precisa de máscara para quê? Eu para ir para casa. Ela, olha, local tal ainda tem. E eu falei, bem, Deus está confirmando. Então, eu consegui, né, mesmo debaixo assim, de muita tensão, Deus abriu a porta. Quando eu cheguei na rodoviária no Rio de Janeiro, estava tudo, sabe, deserto. Não tinha uma viva, sabe, poucas pessoas. Mas eu consegui chegar, e para chegar em casa foi outra luta, né?
Porque missionário é assim, irmãos. No início, eu sou bem sincera, no início da carreira do missionário, ele tem muitos meios de conseguir ida para casa, volta, aquela coisa toda. Mas vai passando, nós vamos ficando já meio com experiência. Eu aprendi isso em Cochabamba. Se o missionário ele não tomar cuidado, ele é esquecido. Então, o missionário é que tem que estar se fazendo lembrar a família, a igreja, os amigos, e é por isso que eu louvo a Deus pela rede social, pelo WhatsApp. Para mim é bênção, Facebook, eu só não estou no Instagram, mas nos outros que eu posso utilizar, eu utilizo. Então, para mim é bênção, porque agora eu me comunico com os irmãos, eu estou aqui, mas eu ajudei lá, o pastor Antônio não tem muita experiência, assim, e eu ajudei ele a fazer a Santa Ceia, liguei para ele, para a Celina, e orientei, a minha igreja vai ter Santa Ceia, vai ser assim, vocês fazem aí também, leva, não pode, vai lá, pergunta à prefeita, porque lá é difícil, irmão. Lá está tudo fechado. Se sair sem máscara, é multa. A pessoa é multada. É tudo fechado. Então, eu estou me comunicando assim. Mas Deus está operando maravilhas. Porque, através desse meio, eu estou sabendo lá o que Deus está fazendo. E pessoas como a Eliane está me procurando. Silvia, manda mensagem de pregação para mim. Sabe? Então, outras pessoas... Sabe? Então, é isso. A minha experiência está sendo muito maravilhosa. Eu só estou esperando mesmo acabar essa pandemia, os ônibus voltarem a circular e eu poder retornar. Porque aqui, no momento, eu estou um pouquinho parada, assim, em termos, porque o meu trabalho é mais mesmo no campo. E quando eu estou aqui, nas orações, participar. Amém? Então é isso. Que bom, missionária Silvia. Deus te abençoe nesse trabalho lá sempre. Missionária Simone Areia, que estratégias a igreja pode desenvolver nesse período que a gente está atravessando? O que é possível ser feito e o que já está sendo feito? O que você pode passar para a gente na sua avaliação, na sua análise? O que as igrejas estão fazendo? O que vocês, os missionários, estão fazendo para manter essa comunicação? A Silvia falou aqui que o missionário para não se manter esquecido. Então, como é que os missionários estão se mantendo, se comunicando? E as igrejas, que estratégias estão utilizando? Então, nós temos uma oportunidade muito grande, que é a rede social. A rede social nos dá essa gama de oportunidade para a gente estar chegando até as pessoas. Como já foi dito aqui, nós outrora fazíamos poucas coisas, de repente, por perto. Mas hoje a gente pode chegar aos confins da terra através das redes sociais. Então, para mim, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, tudo é uma oportunidade que Deus dá para os missionários se comunicarem. E eles entram em contato conosco e nós também entramos. Com palavras de oração, nós temos tido a oportunidade de fazer chamadas pelo WhatsApp, nós fazemos cultos pelo WhatsApp. Então, essa é uma oportunidade que você pode ter também e utilizar. Nós aqui na Seminogal temos buscado ao Senhor e Deus tem nos dado estratégia para estarmos alcançando as famílias, pastor. E já foi dito aqui pelo evangelista, nós temos assistido muitas famílias, nós temos tido, nesse período de quarentena, a oportunidade de sair todas as noites para entregar quentinhas. Foram em torno de 3.200 quentinhas, entregando para as famílias aqui da localidade em Auste. E também nós estamos assistindo muitas famílias também na nossa localidade e também em outras localidades também com cestas básicas. A igreja, ela precisa buscar sim estratégia. Tem que orar ao Senhor e o Senhor vai dar sabedoria. Nós não podemos ficar parados, ficar na quarentena e dizer, vou esperar a pandemia passar e eu não vou fazer nada. Não, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos sim buscar em Deus e Deus vai abrir
sabe, o nosso entendimento para alcançar vidas. Pessoas precisam de uma palavra. Quantas pessoas estão dentro dos seus lares e não têm uma mensagem? E nós podemos sim ser esse porta-voz do Senhor para essas famílias. Quantas pessoas têm precisado de oração? Eu toda noite, à meia-noite eu coloco lá durante o dia, nós estaremos em oração à meia-noite. Quantas pessoas colocam lá o nome dos seus familiares, e também nós temos muitos testemunhos, pessoas que colocam lá, muito obrigada, porque eu pedi oração pelo meu familiar, e ele já teve alta, a porta já foi aberta, enfim, são muitos testemunhos. Então, pastor, nós precisamos buscar em Deus isso, sabe? Porque eu sei que nós podemos fazer muito mais como igreja. A igreja é uma instituição poderosa nesta terra e tem nos levantado para isso. E a Seminogal tem buscado essa oportunidade de estar alcançando as famílias. E eu convido a você, nós convidamos a você a se movimentar, a buscar mesmo esses meios e chegar às pessoas. De repente você pode pensar, eu estou esquecido, eu estou abandonado. Não, você não está. Seja você também um porta-voz, e alguém vai chegar até você e também vai trazer uma palavra de esperança. Porque é isso que Deus quer, pastor. Que nós sejamos, sabe, pessoas que vão transmitir e dizer que a esperança está em Jesus. E Jesus, Ele quer te abraçar. Hoje nós estamos limitados de abraçar com os nossos braços, mas o Senhor, Ele abraça, e Ele quer dizer para você que você não está sozinho. Então, o missionário, ele precisa ser encorajado nesse tempo. Você não está esquecido, nós não estamos esquecidos. O Senhor está cuidando de nós e sempre estará levantando alguém para alcançar você. Por isso, não fique prostrado. Isso tudo vai passar, eu creio. Então, nós temos que buscar os meios que nós temos para alcançar essas vidas. Então quer dizer que a igreja não está parada nesse período? Não está parada. Os missionários também não estão parados? Estão todo mundo trabalhando. Bom, eu como missionária Simone, eu digo, e eu conheço muitos missionários que estão se movimentando. E se tem algum missionário que está parado por esse tempo, não sabe o que fazer, procura nas redes sociais os trabalhos da Seminogal, que a Seminogal te convida a estar junto conosco. Temos muitos parceiros. Você, missionário, que diz, o que eu posso fazer? Nos procure nas redes, porque você está convidado a estar conosco nesses trabalhos que o Senhor tem nos dado esta oportunidade de fazer. Mas não fique parado. Olha, falando nisso, a missionária Simone Areia criou, há mais ou menos, não sei, ela pode dizer, há um tempo atrás, talvez uns 2, 3 anos, uma frase que ela, inclusive, hoje está usando na blusa. Deus te chama para missões. Então, se você está parado aí, está meio desanimado, Deus está te chamando para missões. Não é verdade, missionária? É isso mesmo. Essa frase, eu vou contar sobre ela, que foi uma experiência muito grande, porque os missionários, eles têm que buscar no Senhor estratégia para buscar recursos, alcançar famílias, né? Porque nós somos missionários, mas eu digo, muitos projetos também eu tenho adotado, eu tenho alcançado outros missionários também, e assim a gente precisa fazer. Eu preciso de ajuda, você precisa, e nós vamos ajudar o outro. E um dia eu falei com Deus, Senhor, quantas pessoas precisando de ajuda, quantos lugares que nós temos ido, porque nós precisamos levar ofertas, nós precisamos levar recursos, porque tanto aqui no Brasil quanto fora, quando nós saímos em missões, alguém que está lá, ele está esperando de nós algo, a palavra de Deus e algo que nós podemos levar também materialmente. E eu falando com o Senhor, Deus, nos dá estratégia. E fui dormir. Quando eu acordei, irmãos, eu acordei com essa frase, Deus te chama para missões. E eu tenho algo assim, que quando eu acordo, tenho algo que Deus falou comigo, eu logo anoto. E eu anotei essa frase, Deus te chama para missões. E ficava sempre aquela mensagem, essa frase na minha memória. Eu falei, Deus, o Senhor tem me chamado para missões, mas com essa frase o Senhor quer algo, né? E Deus falou para mim, faça brusas, porque essas camisas, elas vão chegar nas nações. E assim, eu mandei confeccionar essas camisas,
com essa frase, Deus te chama para missões, e eu posso dizer, não só aqui no Brasil, mas em muitas nações, essa brusa com essa mensagem, Deus te chama para missões, já chegou. Então, busque no Senhor estratégia que Ele nos dá. Deus tem nos dado a oportunidade de ter muitos testemunhos na obra missionária. E o Senhor, Ele quer te motivar para você estar, sim, buscando nele esse recurso, dessa estratégia, porque Ele vai te dar. Que bom, parabéns aí por essa criação do nome Deus te chama para missões. Evangelista Esmeralda, você é bem conhecedor da tecnologia, trabalha com som, com a tecnologia, e qual a sua avaliação, como é que as igrejas vinham trabalhando essa questão dos meios de redes sociais e como é que tem sido hoje? E qual a sua perspectiva para o futuro aí em relação às secretarias de missões, os missionários? A missionária Silvia falou que é muito importante, ela usa as redes sociais, né? A missionária Simone já falou isso também. Então, como é que a gente pode explorar mais esse meio? É possível? Você acha que isso é legal para a igreja? Como é que a gente pode fazer isso aí? Com certeza, as mídias sociais estão aí para ser usadas e eu louvo a Deus porque de um tempo para cá as igrejas têm se voltado mais para esta área, porque era uma área que não era tão explorada dentro do meio evangélico, né? E é um caminho que a gente tem para poder evangelizar, para chegar a outras nações, sem mesmo estar lá. E Deus tem despertado hoje os pastores, e eu louvo a Deus por isso, até mesmo aqui na nossa primeira IEADA, por Deus ter levantado os pastores com esta visão agora de poder usar as mídias digitais para estar propagando o Evangelho. E eu tenho a esperança de que a cada dia isso cresça mais, porque está aí. Se não usar, vai ficar para trás. E essa semana mesmo eu estava lendo uma reportagem acerca dos cristãos que estão sendo, dos muçulmanos que estão sendo alcançados na África do Norte através da internet. Porque eles estão buscando na internet saber, conhecer quem é Jesus. Porque não tem a liberdade de ter pessoas falando abertamente para eles sobre Jesus, então eles estão buscando na internet saber quem é Jesus. Então as mídias sociais hoje estão aí, o WhatsApp, Instagram, o Facebook, estão aí para ser usado mesmo nessa forma, para mostrar ao mundo quem é Jesus, porque são eventos que são de fácil acesso, todo mundo hoje tem um Facebook, um Instagram, o WhatsApp, todo mundo tem. Então a igreja que hoje em dia não se adequar a essa nova tecnologia vai ficar para trás em termos de propagação do Evangelho. E a nossa Secretaria de Missões, nós temos conversado muito, eu e o evangelista William temos debatido bastante nisso, que nós estamos procurando a cada dia nos estruturar para que nós possamos, através da tecnologia, alcançar várias vidas, não só aqui no Brasil, mas em outros países. Porque, como eu disse, se nós não podemos estar presente ali, alguém vai acessar através do Facebook, através do YouTube, do Instagram, como nós estamos fazendo aqui esse primeiro bate-papo que vai estar sendo acessado por várias pessoas, e eu creio que o que nós estamos passando aqui, as informações do campo missionário, as nossas perspectivas, vão fazer efeito no coração daqueles que ainda não têm se despertado para a obra missionária. E através das mídias sociais, esse é um caminho que nós temos para alcançar muitos para Cristo. E eu louvo a Deus porque, através do evangelista William, nós temos pensado muito em como fazer melhor para Deus e para que a obra missionária cresça através das mídias sociais. E nós temos buscado recursos, estamos buscando pessoas qualificadas para estar nos ajudando nessa área, e eu tenho visto que está crescendo, e está aí os nossos canais nas redes sociais, no YouTube, Facebook, você pode acessar e ver lá todo o trabalho que é realizado pela Seminogal, pela primeira IEADA, você vai conhecer todos os trabalhos. Tem o canais dos pastores Misael, pastor Miqueias, que tem palavras ótimas para você, que nesse momento que está de distanciamento social, não está podendo estar frequentando o templo físico, mas o templo do Espírito Santo, que você pode se encher através das palavras que o Senhor tem concedido a esses homens, estão lá no YouTube, Facebook, você pode acessar e você vai ter o elevo espiritual para a tua alma. E a Seminogal tem trabalhado muito
para que isso aconteça de forma gradual e cresça cada dia mais. E eu tenho certeza e esperança em Deus que nós vamos alavancar isso de uma forma tremenda, não só aqui na nossa igreja, nas nossas congregações, para que o evangelho seja propagado de forma simples e eficaz através dos meios sociais. Você acha, evangelista Esmeraldo, que hoje, então, diante dessa fala da Silvia, sua, então, por exemplo, hoje, se um missionário, se ele não saber nem entrar na rede social, não tiver inscrito em uma rede social, ele vai ter dificuldade, então, com certeza, conseguir ir para outro lugar, se comunicar. Como a Silvia disse, ele bem colocou, se ele não se comunicar através das redes sociais, ele vai ficar esquecido. Então, isso é uma forma do missionário se fazer conhecido e fazer conhecido também o seu trabalho e estar interagindo com todo mundo. Porque hoje em dia nós estamos aqui em Auschwitz, mas nós podemos estar adentrando lá na África, nos Estados Unidos, na Europa, através das redes sociais. Então, se o missionário hoje não se atentar para isso, que ele precisa estar antenado e estar no meio da tecnologia, ele vai ficar para trás, o seu trabalho vai cair no esquecimento. Então, uma forma dele estar sempre em evidência é através das mídias. Temos aqui a missionária Simone, um grande exemplo. Os seus trabalhos estão aí nas mídias sociais, a própria Seminogal, a própria Silvia Batista tem os seus trabalhos. É uma forma de nós fazermos conhecido. Então, se o missionário hoje dizer que isso é coisa que não vale a pena, ele vai ficar para trás. Então, ele tem que se antenar se ele quiser continuar cumprindo o chamado de Deus na sua vida. Ok. Evangelista William, você que é o diretor executivo na Secretaria de Missões, como é que é esse intercâmbio, essa comunicação com outras secretarias de missões? Como é que seria feito isso hoje? Se alguma secretaria não tem, gera dificuldade, prejudica o trabalho, você diria talvez também assim, toda secretaria que está, vamos dizer assim, antenada, conectada nas redes sociais, isso ajuda ela a avançar? Seria importante para elas fazerem isso? Sim, claro, é muito importante, principalmente nos dias de hoje. O que tem trazido para um crescimento dentro da nossa Secretaria de Missões, de fato, são as redes sociais, onde a gente é impossibilitado, muitas das vezes, de participar de vários simpósios, congressos, conferências de missões em lugares longes. Através das redes sociais, a gente adquire muitos conhecimentos, até mesmo o curso que a gente faz pelas redes sociais. Então, é muito importante. Por exemplo, hoje, as instituições que a Seminogal ela apoia, são parceiros nossos, a visibilidade que a gente tem dos trabalhos realizados por eles é através das redes sociais. Alguns anos atrás, a gente pedia muito relatório manuscrito. Então, isso é coisa do passado, a gente tem uma mentalidade hoje muito aberta quanto a isso. Então, o que não é visto não é lembrado. Então, quando a gente pede, por exemplo, um relatório de algum projeto que a gente apoia, quando a gente vê nas redes sociais, na prática, o que eles estão fazendo, basta uma fala deles e basta a visibilidade dos trabalhos que eles estão apresentando. Então, isso é muito importante. Hoje a gente tem conseguido muito apoio por causa da divulgação nas redes sociais. Em meio a essa pandemia, o senhor sabe muito bem que houve um regresso na questão financeira muito forte, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas estão passando por uma situação financeira muito difícil, mas através do que as pessoas estão vendo pelos trabalhos realizados pela Seminogal, pessoas que a gente jamais imaginava estão dando esse suporte financeiro para a gente. A gente tem apoiado muitos projetos, tem feito vários trabalhos por causa da visibilidade nas redes sociais realizado pela Secretaria de Missões. Vai uma dica para a instituição que está um pouco não tem tido muita informação acerca das mídias sociais, da tecnologia. É importante para todas essas instituições investir nessa tecnologia para que vocês possam avançar nos trabalhos que vocês têm realizado. Que bom! É importante, então, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, de repente você é um amigo pastor, é um missionário, um secretário de missões, é muito importante transparência na hora de fazermos obra missionária.
E é importante que o missionário, então, ele preste relatórios, né, que ele envie isso para que a igreja, a Secretaria de Missões possa mostrar, e as secretarias de missões também, elas podem, então, hoje, utilizar-se, né, das redes sociais para prestar relatórios, mostrar para as pessoas o que está sendo feito, é uma forma de divulgar e mostrar todo esse trabalho. Então, fica aqui uma dica, você que é aí, de repente, missionário ou secretário de missões, ou pastor de uma igreja. Se a sua igreja, se o seu missionário não está ainda bem antenado lá nas redes sociais, converse com ele, oriente ele para que ele se inscreva nas redes sociais, e a sua igreja também, como vemos essa fala aqui do evangelista Esmeraldo, da importância que a igreja precisa se adequar à realidade das tecnologias hoje. Isso é muito importante. Missionária Silvia, missionário ainda depende muito de oração? Tem que orar, jejuar, ou a gente fica só mesmo à mercê da boa vontade das pessoas? Como é que é esse lado aí do missionário? Vida com Deus, dá tempo, diante de uma agenda de tantos trabalhos, tantas preocupações, sobra tempo ainda para essa vida espiritual? É importante isso para o missionário? Como é que é isso aí na vida do missionário? Importantíssimo. Sem oração, eu creio que não tem como a coisa acontecer, né? Então, é muito importante o missionário, ele tem uma intimidade com Deus, um relacionamento, né? Uma busca. A missionária Simone falou ali muito bem, né? Das necessidades das pessoas com quem nós lidamos, que estão a todo momento procurando por nós, em busca de uma resposta, de uma saída para a sua situação, né? Então, se não houver oração, não tem como nós avançarmos, né? Então, o missionário, ele, em momento nenhum, ele pode deixar de ter uma vida de íntima comunhão com Deus, né? E só rapidinho aqui me lembrando que, bem no início, porque quando eu fui, das minhas primeiras oportunidades no início, em 1998, quando eu fui para a Bolívia, minha primeira experiência transcultural, né? Lá era um local onde os missionários, me chamou muita atenção isso, porque eu não tinha experiência. Eu, pisei na Bolívia e falei, meu Deus, estou num país totalmente diferente do meu, a língua é outra, né? E aquela coisa toda. Mas ali, nós missionários, eu sempre fui assim, muito de estar observando, né? E eu perguntava para os missionários, né, dos locais, algumas coisas, e uma delas eu perguntei, como vocês conseguem recursos para fazer essa obra? E as igrejas tudo fechada. Quando eu fui, em 1998, tudo fechada, e quem que ia atuar nessas igrejas? Os missionários que estavam na base onde eu fiquei, eu e a missionária Ruth, né? Nossa amada missionária Ruth, que hoje está em outro campo, mas nossas experiências foram ali. E eu perguntei como, e eu me lembro que nós fomos para um local onde as crianças, havia uma igreja com muitas crianças, e enquanto a Rutinha ajudava numa parte, eu ajudava em outra. E a gente ali, e eu perguntei, como vocês conseguem recurso? Falei para a missionária que estava lá, e ela falou, escrevendo cartas. Olha, e hoje a gente tem o WhatsApp, hoje a gente tem o Facebook, né? Às vezes eu estou instantâneo, preciso de socorro, você me socorre, amigo tal, manda um recurso que eu estou, né, precisando aqui de uma ajuda. E antes eles não tinham essa facilidade. Hoje nós temos, questão de minutos, chega o nosso pedido, né, na nossa secretaria ou então em algum lugar. Então, eu aprendi lá, então é por isso que eu falei, o missionário não pode deixar esquecido, ele tem que divulgar o seu trabalho. Aonde eu vou, eu já até aviso, eu tiro fotos porque eu preciso mandar para a Secretaria de Missões da minha igreja. Eu tenho amigos que me ajudam, então eles precisam ver, né? E a gente lida com pessoas. Eu fui abençoada com a rede social, sim, e creio que todo missionário, né, precisa, e a vida de oração é, extremamente importante, pastor, extremamente importante. Obrigado, missionária Silvia. Missionária Simone,
Missionário, normalmente, ele anda muito, viaja, vai a muitos lugares, tem uma agenda, longa. É possível, nesses dias agora, o missionário ainda trabalhar nas casas, ajudando, redescobrir o Evangelho, culto doméstico, porque nesse período que nós estamos atravessando agora, as igrejas restringiram suas atividades. Ou seja, fique em casa, trabalhar em casa, o Evangelho em casa. Como é que o missionário pode ajudar as pessoas nesse sentido? Fazer culto online, orientar, orar pelas pessoas? Será que existe muita carência de pessoas nesse período, que depende também dos missionários? Como é que você vê isso? Pastor, muita carência. Como eu falei antes, muitos pedidos de ajuda têm chegado até nós. E, assim, eu tenho usado, sim, um meio pelo WhatsApp. Estamos fazendo cultos, eu marco horários. Eu tenho meu trabalho secular, mas todos os dias eu tenho esse culto com essas pessoas, marco hora com elas, e ali a gente ora junto, eu trago uma palavra, trago um louvor, e eu tenho visto pessoas que estavam até entrando em depressão. E depois que nós começamos com esse trabalho de oração, hoje essas pessoas estão com outro semblante, contando, sabe, outrora não conversava quase, agora já está feliz, já está livre, sabe, daquele problema. E nós podemos sim, queridos, usar as redes sociais, porque está sendo muito dito, porque hoje é o nosso meio, né? São as redes sociais, e o missionário ele pode trabalhar sim. E use, eu falo com você, use, porque eu tenho feito isso. Nós precisamos orar. Pessoas estão precisando, estão gritando por ajuda. Então, se você tem essa oportunidade, esse meio, eu não sei mexer, peça o seu sobrinho. Uma criança hoje sabe mais do que até um adulto. Busque a orientação, ele vai te explicar, um adolescente, mas aprenda e seja alguém para uma pessoa que está em casa, porque as pessoas não estão podendo sair. Muitas pessoas idosas, principalmente, e você pode fazer, sim, uma chamada de áudio, uma chamada de vídeo, encorajar essas pessoas. A função do missionário é muito importante, não só do missionário, mas toda a igreja, ela tem esse papel em estar fazendo isso. Então, vamos aproveitar essas oportunidades, porque eu creio, isso vai passar. Mas, enquanto isso não passa, nós precisamos fazer algo. E alguém está precisando, não só uma pessoa, mas várias pessoas estão precisando de ajuda. Então, faça isso. Eu falei com Deus, Senhor, me dá estratégia, e Deus tem dado a Secretaria de Missões. A Secretaria está em movimento, nós temos nos reunido, conversado. Esse momento aqui foi também uma estratégia que nós conversamos para nós estarmos chegando na tua casa, chegando até você, para falar para você que é possível sim fazer missões em tempo de quarentena, no tempo assim onde as pessoas estão nos seus lares, não estão podendo sair, não pode ter aglomeração, mas sim, da nossa casa, nós podemos ajudar. E quando a Seminogal está saindo às ruas, estamos indo até as casas para levar o alimento, porque muitas pessoas estão com fome, estão passando necessidade. Nós vamos com toda a responsabilidade. Nós colocamos máscaras, nós levamos o nosso álcool em gel, nós colocamos uma certa distância para não ser algo para uma pessoa e nem para nós. Nós temos buscado em Deus a sabedoria, mas estamos cumprindo o nosso papel. Nós estamos saindo sim, nós estamos usando as redes sociais sim, porque Deus deu esse papel não só para a Secretaria de Missões, mas para toda a igreja. E a igreja precisa fazer isso. Hoje eu não posso estar no templo cultuando com todos, mas eu posso ser um porta-voz do Senhor para alguém, através do meu celular. Então, nós precisamos aprender. Quem não sabe aí fazer live, eu estou aprendendo também a fazer, não tinha o hábito de fazer live, fazer vídeos para montar. Vamos estar pedindo a Deus, Senhor, me ensina, porque eu quero estar ajudando alguém. E me usa, Senhor, e eu estou fazendo isso. E todas as vezes que você tiver uma dificuldade, pega o telefone, não hesite, ligue para alguém, não se cale.
Pega lá as nossas redes sociais, entra lá e manda mensagem para nós, que nós vamos te responder. Nós nos comprometemos em responder e trazer uma fala de esperança. E essa esperança, como já foi dito aqui, é Jesus. Então, pastor, nós podemos sim. E aproveitando na fala da oração, vamos orar. Nós temos uma arma poderosa. E a palavra do Senhor diz que nós temos que orar sem cessar. E a oração, ela move as mãos de Deus. Deus, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor da tua igreja, daquela pessoa que se chega a Ele. Porque você pode dizer, mas eu não tenho hábito de orar. Você não conversa com alguém? A oração é conversar com Deus, é buscar intimidade com Ele. E essa arma também é maravilhosa. E através das redes sociais, nós precisamos orar por pessoas. E o Senhor virá com resposta. Eu creio, a vitória é certa em Cristo Jesus. Como todos já têm ouvido, missionário ora. Ora, Depende e da muito. oração, dependemos de Deus. A obra de Deus só é feita quando nós oramos. Devemos orar, crer, buscar muito ao Senhor. Eu acredito que esse tempo que a gente está falando aqui, nesse bate-papo missionário, muitos dos nossos irmãos estão nos acompanhando. Você vai poder ver aí os endereços das redes sociais que a nossa Secretaria de Missões tem. Se você quiser fazer contato com esses missionários, você pode, com a Secretaria de Missões, com esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. Nesse momento você vai poder entrar em contato através das redes sociais com a nossa Secretaria de Missões e com os missionários. Basta você acessar o nosso facebook.com/seminogal7 ou pelo instagram.com/seminogal7 ou pelo YouTube, que é Seminogal. Ou então você acessa lá seminogal.wixsite.com/seminogal. E aí você vai poder entrar em contato conosco através desses endereços das redes sociais. A Seminogal, ela realiza todo ano congressos missionários, palestras, seminários. E então é muito importante que vocês acompanhem um trabalho jovem, inovador, que é uma rede de conversa, é um bate-papo, mas é uma rede de conversa com os jovens também. E agora também esse bate-papo missionário. E além disso, a Secretaria de Missões aqui da igreja, ela tem uma forte parceria com a EMAD. A missionária Silvia falou um pouquinho aqui da Sename, né? Da Secretaria Nacional de Missões, que é um órgão de missões da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Os missionários da nossa igreja são todos cadastrados lá. E temos a Escola de Missões das Assembleias de Deus, a EMAD, que tem um curso muito bom. Nós somos parceiros da EMAD há muito tempo, né, evangelista William? Já estamos chegando ao finalzinho, já. Mas eu queria, William, rapidamente, fala um pouquinho aí dessa formação do missionário, daqueles que querem estudar missões. Dá para estudar aqui junto com a Seminogal? A Seminogal ajuda aqueles que querem conhecer um pouquinho de missões? Como é que seria isso aí? Passa para eles. Sim, é importantíssimo. O aprendizado no campo missionário é muito útil. O missionário precisa utilizar o útil e o agradável. Você tem que ter a prática, né, e a teoria. Então é muito importante. O que a Seminogal faz para ajudar pessoas de vários lugares? Hoje a gente está com uma turma. Nessa nova turma, nós temos 45 alunos da EMAD, sendo 35 aqui no Rio de Janeiro, aqui, e 10 alunos lá em Cabo Frio, Aquário de Cabo Frio. Então, isso tem trazido para a gente muita alegria para a nossa diretoria, para a nossa igreja, em saber que muitas pessoas estão interessadas em aprender um pouco mais sobre missões. O que a gente coloca bastante na mente das pessoas, o que a gente procura colocar bastante na mente das pessoas, é que todo missionário, para ser um missionário, ele precisa aprender. Não tem como a gente sair de Jerusalém e automaticamente ir para os confins da terra. E a missionária Silvia até citou que o missionário não é lançado no campo. O missionário ele precisa ter um ponto de partida. E o ponto de partida para aquele que tem o chamado, a vocação missionária, é o aprendizado. E a Seminogal tem proporcionado isso
para muitas pessoas, onde a gente tem aqui o núcleo da IMAD, onde a gente coloca professores dando aula, trazendo aula presencial para esses alunos, para que eles possam, através dos mesmos, adquirir um pouco mais de conhecimento. Se tiver alguma dúvida, na hora ela é tirada pelo professor, que na sua presença traz um esclarecimento melhor, um enriquecimento melhor acerca da teoria em missões. Bom, meus queridos, foi muito bom um tempo de aprendizado, de enriquecimento espiritual e missiológico para nós estarmos aqui juntos nesse momento, mas estamos chegando ao final desse primeiro bate-papo missionário realizado pela Secretaria de Evangelismo e Missões Novas de Grande Alegria, que é uma secretaria que pertence à Primeira Igreja Assembleia de Deus em Ausch, aqui no Rio de Janeiro. Estamos chegando ao final, mas convidamos a vocês a se integrarem conosco, a nos adicionar aí nas redes sociais, lá no canal do YouTube, no Facebook, né, para que você continue acompanhando. Lá você vai conhecer um pouco mais da nossa história, de outros trabalhos, vocês vão poder conhecer muito mais do trabalho das nossas missionárias, que é um trabalho muito longo, muito grande. Elas têm vasta experiência ao longo de muitos anos e tem muita coisa para apresentar. E também, se vocês quiserem aqui no Rio de Janeiro convidá-las, né, ou até em outros lugares do Brasil, para que elas compartilhem, estejam com vocês, entrem em contato pelas redes sociais e vocês vão poder convidá-las para estarem participando com vocês aí, é claro, depois que passar esse período aí que nós estamos passando aí no Brasil e no mundo. Bom, chegamos ao final, mas eu queria agora pedir que cada um deles vão deixar aí os seus agradecimentos e no final nós vamos orar, porque o missionário precisa orar. Nós dependemos da oração, mas nós vamos orar por todos vocês também. Missionária Silvia, suas palavras aí de agradecimento. Bem, eu agradeço, né, por essa oportunidade maravilhosa que foi nos concedido essa tarde, estar aqui com os nossos amados irmãos. É sempre um prazer, né? E eu louvo a Deus porque o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas. Bom, justo e fiel. E não tem nos deixado só. E como a missionária Simone falou, né? Não estamos só. E vai passar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Esperamos aí poder ter a nossa missionária Silvia em outras vezes aqui conosco. Assim que acabar esse período, com certeza ela vai correr para lá, para Santana de Cataguases, mas ela vai estar com a gente aqui também, né? Será uma grande alegria. Evangelista Esmeraldo, fala aí as suas palavras de finalização nesse momento agora, se despedindo. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, juntamente com todos vocês, participando e aprendendo também um pouquinho mais acerca da obra missionária. Agradecer a você que nos deu o privilégio de estar adentrando no teu lar, para poder estarmos participando com você do que Deus tem feito nas nossas vidas no campo missionário. E pedir a você, acesse os nossos canais lá nas redes sociais, seja um parceiro da Seminogal, venha estar conosco, você de outra igreja, de outro campo de trabalho, que quer aprender um pouco mais sobre missões, venha estar conosco nos cursos da EMAD, nas nossas viagens missionárias, né, missionária Simone? Participando ativamente, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, que Deus possa te abençoar. E só uma coisa, ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém. Evangelista William, nosso diretor executivo da Secretaria de Missões, suas palavras finais. Eu quero agradecer a todos que teve a oportunidade de nos ouvir nesse bate-papo missionário. Com certeza Deus trouxe para você um esclarecimento acerca de algumas dúvidas que vocês tiveram. A nossa ideia não é parar por aqui, é dar continuidade a esse trabalho para que você possa ser enriquecido e a gente também, da mesma forma, ser enriquecido por intermédio de pessoas ilustres que estarão conosco nesses bate-papo. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. É importante para a Seminogal você compartilhar todos os nossos trabalhos, como nós falamos muito aqui, a visibilidade do trabalho proporciona a gente adquirir
outros parceiros para nos dar suporte e dar continuidade a esse trabalho. Que Deus possa abençoar, continuar abençoando a sua vida, a sua família, e nas suas orações, lembra da Seminogal, lembra dessa diretoria, porque certamente nós estaremos trabalhando de forma incansável para o reino de Deus. Bom, missionária Simone Areia, suas palavras também de finalização e de agradecimento aí a todos. Amém. Quero agradecer a Deus por essa linda oportunidade de poder estar aqui com pessoas tão especiais e por você estar também conosco, ligado, ouvindo tudo que foi passado aqui e te encorajar a prosseguir, a não parar. Aquele que estiver nos ouvindo e não está no momento envolvido com missões e a partir desse bate-papo aqui bateu assim no coração o desejo de estar conosco, logo assim quando tudo isso passar, vem correndo ficar com a gente, se junte a nós. Seminogal Missões tem lugar para você também, porque missões é obra prioritária, prioridade para Deus. Então, que o Senhor te abençoe. Nos acompanhe nas redes sociais, Seminogal. Também vai lá no nosso Facebook, Simone Areia de Souza. Tem muita coisa lá também. Todos nós aqui estamos envolvidos, porque nós temos uma frase muito especial que é: juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Podemos ir muito mais além, porque quem está à frente e sempre estará é o nosso Senhor Jesus. Então, esteja conosco, nos acompanhe e ore também por nós, porque todos os dias nós oramos por todos. O Brasil e as nações estão nas nossas orações. Que Deus assim os abençoe. E foi muito bom estar aqui nesse bate-papo. Primeiro, de muitos. Deus abençoe. Bom, quero agradecer a todos, evangelista William, missionária Silvia, missionária Simone, evangelista Esmeraldo. Muito obrigado a vocês por estarmos juntos nesse momento, gravando aqui esse primeiro bate-papo missionário, que estando conosco. Foi muito bom esse momento, esse período de nós estarmos juntos aqui. Convidamos a vocês, então, a participar conosco pelas redes sociais. Estamos aqui no templo da nossa igreja sede, tem bastante lugar aqui. Aqueles que quiserem conhecer a nossa igreja através das redes sociais, você pode pegar lá o endereço e estar conosco aqui e nos acompanhar em outros trabalhos missionários, porque a nossa Secretaria de Missões, ela desenvolve vários trabalhos evangelísticos, cruzadas, distribuição de Bíblia, de folheto, trabalhos sociais, com cestas básicas, atividades infantis. Missionária Simone desenvolve um trabalho muito grande como missionário com trabalhos infantis. O Ministério Desperta Débora, um trabalho com mães, com mães que oram pelos seus filhos todos os dias. Então, nós temos aí muitos trabalhos e convidamos vocês a participarem conosco. Deus te abençoe. E neste momento final, queremos te convidar para um momento de oração. Estamos atravessando dias difíceis, dias que não são fáceis de serem vividos. Temos acompanhado inúmeras famílias que têm tido perdas, famílias que estão sofrendo, pessoas que estão ficando desempregadas, algumas aflitas, algumas que não querem nem sair dos seus lares. Mas Deus é a nossa esperança. Creiamos nele, confiemos no Senhor. Ele pode mudar a nossa sorte. Ele pode entrar na sua casa, na sua vida e mudar a sua história. Confie nele, creia nele. Busque a Ele. Em tempos difíceis, nós precisamos buscar ao Senhor. Se assim você pode, feche seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a sua bênção. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor nos tem dado vida, o Senhor tem nos dado privilégio de estarmos na tua casa, trabalhando e servindo ao Senhor. Para cada um de nós que aqui estamos, é um motivo de alegria, porque o Senhor nos chamou. Somos agradecidos a Ti por este grande privilégio e oportunidade. E nos colocamos diante do Senhor, dizendo: eis-nos aqui. Da mesma forma, queremos apresentar a Ti, a todo missionário que está ao alcance, ó Deus, deste momento, deste bate-papo, a todos os irmãos, novos convertidos, jovens, adolescentes, crianças, obreiros,
que o Senhor nos desperte mais, que o Senhor nos dê mais estratégias, sabedoria e recursos, e que a tua unção nunca falte de nossas vidas, para que sejamos a voz profética do Senhor nesses tempos difíceis que a humanidade está passando. Eis-nos aqui como tua igreja. Oramos pelos missionários que estão espalhados por todos os lugares do mundo. Que o Senhor seja com todos, que o Senhor os ajude, que o Senhor envie recursos, que a tua mão esteja sobre eles. Nós oramos também neste momento por aquelas famílias que estão aflitas e necessitadas, pelas famílias que estão enlutadas, pelas famílias que estão atravessando momentos de crises, de perdas, de desemprego, por aquelas pessoas que estão neste momento sofrendo, talvez alguns até mesmo internados em um hospital. Tu és o Deus da esperança. Nós cremos em Ti, oramos e Te pedimos que o Senhor compadeça-se deste povo, da nossa nação. Clamamos a Ti, ó Deus, tem misericórdia, cure, transforme, salve, liberte, vidas para a honra e glória do Teu nome. É a oração que nós Te fazemos pelo bom nome de Jesus. Cremos que através desse nome, através do nome de Jesus, milagres se tornam realidades. É o que Te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Muito obrigado. Esperamos tão breve revê-los para estarem aqui conosco. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Nosso grande abraço não é físico, é virtual nesse momento, mas o nosso abraço a vocês. Até a próxima.